Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas exatamente esse vídeo vai chegar ao conhecimento de vocês. Já fazia um bom tempo, para aqueles que me conhecem, que eu não gravava nenhum vídeo, geralmente em videoaulas ou explicando alguma questão de dúvida aqui na rede municipal de ensino. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigo Machado Merli, eu sou diretor de escola municipal aqui na cidade de São Paulo. E venho hoje não por uma questão, digamos, muito feliz, após o recebimento de um e-mail que foi compartilhado a várias escolas municipais, acredito que para todas as escolas municipais, com o tema apontamentos em greve. Como muitos de vocês sabem, ou deveriam saber, nós temos muitos colegas, muitas colegas da rede municipal de ensino, educadores e educadoras, que aderiram à greve, reivindicando várias questões, entre elas a questão de não trabalhar presencialmente nesse período de pandemia. Nós sabemos que depois de um decreto do Estado de São Paulo, as escolas foram consideradas, a educação foi considerada um serviço essencial por esse decreto. Algo também que eu vou aqui me atrever a fazer uma interpretação, se isso está correto ou não. Mas vamos ao e-mail, que aqui que é o sentido inicial, é o pontapé dessa nossa conversa. Vamos lá. Prezados diretores regionais, também as prezadas diretoras regionais. Os servidores e servidoras que optaram por aderir à greve terão a indicação da falta justificada. Peço que os encaminhamentos sejam realizados para a folha de março. Considerar os apontamentos diários da Diretoria Regional de Educação. Aí vem ali como SME Gabinete, tem um e-mail geral do setor, a gente não identifica quem é o autor do e-mail, mas veio diretamente do gabinete. Então vamos entender aí do conhecimento então do senhor secretário de Educação, né? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma análise técnica da nossa legislação municipal, ou melhor dizendo até, de toda a legislação que compreende a educação. Primeira legislação que todos nós sabemos é a Constituição Federal. Então, na Constituição Federal vem a questão dos direitos, dos deveres, enfim. Basicamente, as garantias, é uma educação, uma Constituição, uma legislação recheada de garantias. Entre os direitos e tudo mais que nós temos o direito à greve. A Constituição Federal em si não vai ali disciplinar quais são os atos que devem ser praticados em cada segmento, ainda mais na educação. Ela vai falar do direito à greve. E depois nós vamos partir, então, para uma legislação mais específica, que é no caso que nós chamamos até lá pela legenda LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta legislação, também por ser muito abrangente para todo o território nacional, a gente não vai encontrar um capítulo específico do que fazer em caso de greve. Ela vai fazer as várias inferências sobre a educação em todo o nosso país. Abaixo disso, ou em consonância a isso, né, as leis têm uma sequência, elas têm que respeitar a lei superior, nós vamos chegar já direto ao ponto, aqui no município de São Paulo. No município de São Paulo, nós temos inúmeras legislações, uma delas mais conhecidas, que nós temos aí, que é a famosa 8989/79, também temos outras legislações que vão disciplinar sobre o regime de faltas, mas vamos pegar um único ponto para ter um vídeo até bem breve. O que disciplina a questão das faltas? Então vamos lá diretamente para o site onde tem a legislação e vamos direto para o artigo 92, ali no seu parágrafo único, para fazer uma interpretação, né, de quais são as faltas, as naturezas que nós já sabemos. Nós temos a falta abonada, nós temos a falta justificada, que é o que trata o e-mail, e a falta injustificada. Vamos ler o parágrafo único aí do artigo 92 da Lei 8989 de 79. As faltas ao serviço, até um máximo de 10 por ano, não excedendo 2 por mês, poderão ser abonadas por moléstia ou por outro motivo justificado,
a critério da autoridade competente no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao serviço. Então vamos lá. A pessoa faltou numa sexta-feira, vamos jogar aqui um exemplo aleatório para todo mundo entender. O funcionário faltou na sexta-feira, ele não precisava ter avisado na quinta-feira, que é a véspera, nem na própria sexta-feira. Quando ele retorna na segunda-feira, é o que diz o parágrafo único do artigo 92, ele vai lá e faz a sua solicitação. Ah, pode informar verbalmente? Também, mas ele tem que fazer isso mediante um protocolo, uma ficha específica que nós temos lá nos balcões, nas mesas da secretaria da escola. A chefia, portanto, nem se diz qual é o prazo, vai analisar se ele vai conceder ou não a falta abonada. Não concedendo a falta abonada, portanto, o que acontece? Ele vai já partir ali ou para uma falta justificada ou direto para a injustificada. Ele não precisa conceder. Às vezes há uma interpretação, se eu não concedi um abono, eu vou conceder a justificada. Não necessariamente, ele pode ir direto para a falta injustificada, porque ele não entendeu nem a questão da moléstia que não foi colocada ali, e o outro motivo justificado também afetou a unidade naquele dia, que é a grande alegação hoje dos diretores e das diretoras. Por que eu não vou abonar o dia? Porque causou prejuízo na unidade, dispensou aluno, aí cada um vai levantando o seu critério, isso seria um critério objetivo, uma dispensa de aluno. Agora tem diretores e diretoras que partem para outros critérios mais de ordem subjetiva, e nós não vamos entrar nessa seara que nós estamos interpretando agora, a questão do e-mail, para se apontar uma falta justificada em ato de greve. Vamos lá. Se eu não concedo a falta abonada, eu posso pensar em conceder uma falta justificada. Ou em outro cenário, o servidor tirou a terceira falta no mês, ele tem direito a 2 faltas que podem ser abonadas. Não é um direito, é uma concessão. Então ele vai tirar as 2 faltas, ele faltou um terceiro dia dentro do mesmo mês, o que está ferindo o parágrafo. Então o diretor pode considerar e justificar então a falta deste servidor. O servidor vai lá e aponta no livro a sua solicitação e o diretor pode simplesmente justificar a falta. Nós temos também um limite de faltas justificadas, salvo engano aqui são 6, é isso? Me corrija se estiver errado. Então, ele tem essa quantidade. 10 abonos ao ano, sendo 2 ao mês, 6 faltas justificadas, independente se elas são na sequência ou não. E aí nós entramos na seara das faltas injustificadas. Esse sim o direito do servidor. Este é o grande direito do servidor, a falta injustificada. Qual o prejuízo? Ser ordenado, então a lei vai disciplinar qual é esse prejuízo, ele não é subjetivo. Com faltas injustificadas, ele vai ter várias consequências, como perda, por exemplo, de gratificação que nós recebemos. Todo mundo está aí esperando o tal do PDE, que é uma gratificação em que você não pode aí ter uma mancha nesse seu prontuário com faltas injustificadas. Por exemplo, prejuízos também para a evolução funcional, vários prejuízos. Somando-se algumas faltas injustificadas, a gente tem aquelas contas, não é? De falar assim, olha, ele não pode ter 30 faltas consecutivas, senão é aberto um processo de apuração para exoneração desse servidor. Ou 60 interpoladas. É o famoso cara que vai lá, pinga, 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 faltou, 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 aparece na escola assim no ponto. Ele quebra uma sequência de 30 e quando você chega até o final do ano, somadas 60 faltas interpoladas, abre-se também esse processo. Só que no meio desse caminho, nós fomos aprendendo também que nós temos que notificar, né, esse servidor, né, apresentar uma notificação que ele pode ser penalizado pelos prejuízos causados. Não vou falar aqui em números exatos, mas alguns supervisores falam, olha, fica de olho na 10ª falta, na 15ª falta, vai apresentando orientações, mas em dados momentos, notificações de repreensão. Nós temos servidores que tiveram lá 15 dias de falta, foram devidamente orientados e receberam então a repreensão em diário oficial. Perfeito. Também não é disso que nós estamos falando, nós temos que entender o e-mail. O e-mail diz o quê? Para que nós apontemos falta justificada. Ora as bolas, desculpe a expressão. De quem é a competência, quem tem a força de atribuir a falta, seja ela abonada, justificada ou mesmo o direito do servidor, que é a injustificada? É o diretor, é a diretora da escola. Não é um e-mail, não é o secretário de educação competente. O secretário de Educação não aponta nem a minha falta injustificada. Eu tenho a minha chefia imediata.
Então há uma confusão nesse meio tremenda. A primeira é de alterar de quem é a competência do ato administrativo. Isso aqui é um erro jurídico. Iniciamos esse meio com erro jurídico. E com causas também altamente prejudiciais à legislação. Este meio é uma afronta à legislação. É repleto de ilegalidade. Por quê? Lembrem-se, se eu vou apontar diretamente uma falta justificada, eu vou chegar lá e apontar quantas? Até 6. Depois da sexta falta, o que eu vou fazer? Sou obrigado a apontar, já esgotadas as justificadas, as injustificadas. Então, 6 justificadas, 1 injustificada, 2 justificadas, porque a greve ela vai persistir nesse tempo. Chegado determinado número de faltas injustificadas, o que eu tenho que fazer? Orientar o servidor. Aí eu vou ter que repreender o servidor em diário oficial. Aí, se essa greve persiste por 30 dias, eu tenho que abrir processo de exoneração. Olha a ilegalidade, porque nós estamos falando de ato de greve. E por que eu não posso fazer isso? Vão dizer as pessoas. Aquelas que não conhecem a legislação, aquelas que estão afastadas do serviço público, aquelas que são da iniciativa privada. Porque nós temos lei. Qual a diferença de um cidadão comum para um servidor? Tá? Um servidor, seja ele do Estado, da União, do município. O cidadão pode fazer tudo, exceto o que é vedado, o que é proibido numa lei. Já o servidor público, ele só pode fazer aquilo que está previsto na lei. É uma diferença simples, mas todo professor de direito administrativo público vai ensinar desta forma, a partir deste entendimento. Não é o Rodrigo aqui, o professor, que está inventando isso. É o Rodrigo, ex-aluno de uma cadeira de direito, que ouviu isso de cada professor. E aí, aos poucos, você vai absorvendo essa ideia. Eu, Rodrigo, diretor de escola, só posso fazer o que está na lei. Este e-mail, não interessa de quem veio, e não estou falando em desrespeito, porque eu tenho que respeitar a minha hierarquia. Ele só pode enviar este e-mail se estiver na lei. E digo que não está. Não está na lei, porque justamente eu vou ferir vários entendimentos. O primeiro, esse básico que eu já fiz para vocês, que qualquer pessoa mediana é capaz de compreender. E não estou falando isso em ofensa, porque mediano é aquilo que o direito entende, das pessoas que são capazes de compreender a lei. Abaixo do mediano, nós temos as pessoas incapazes, tanto civilmente como penalmente, então são incapazes de praticar atos jurídicos. Então, seja um secretário de educação, um diretor regional, alguém que trabalha na DRE, alguém que trabalha na escola, é uma pessoa, assim, média, mediana, capaz de compreender uma legislação. Eu sou uma pessoa mediana. Então, a gente parte aqui justamente para essa legislação, para a gente analisar agora o que vai dizer a jurisprudência, o entendimento de pessoas que aí já não são medianas, são do Supremo, estão acima de nós. E nós que temos um conhecimento mediano, temos que ler essas pessoas para compreender. Então eu vou direto aqui, isso está na internet, tá bom? Vocês vão entrar no Tribunal de Justiça e vão começar a ver algumas observações. Nós não vamos ler tudo, eu vou pegar já algumas partes aqui bem específicas, mas depois fiquem à vontade. Aqui nós temos a própria Constituição Federal e vai falar uma coisa primordial, que são os princípios que a gente tem que seguir, as legislações que a gente tem que seguir. No artigo 37 diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da... Aí vem o LIMP, L-I-M-P-E, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E também é o seguinte, aí vamos lá. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E nós temos uma lei específica, que não é o e-mail, que não é a 8989, que também não é a própria Constituição, porque ela fala terá uma lei específica, não é a LDB. Então, quem é essa lei específica? Nós vamos verificar daqui a pouquinho, vou aí meio didaticamente, espero já ter prendido essa atenção para esse tema. Vamos lá também agora analisar alguns destaques, como aqui a gente vai ter, na parte de manutenção de greve após decisão judicial que determina sua paralisação. Atividades educacionais,
uma questão aqui sobre se havia como que é? Abusividade ou não, e a gente vai ver que tem um erro aqui. Às vezes acontece até no Supremo. Mas vamos ler aqui esse item 4. Prover educação, olha bem aqui, ó. Prover educação nos níveis básico, fundamental e médio, universal e gratuitamente, é dever do Estado. Configura ofensa aos direitos das crianças e dos adolescentes a oferta irregular de ensino obrigatório causada por movimento grevista que não reservou o contingenciamento mínimo de pessoal necessário à realização das atividades essenciais, evidenciando violação aos artigos 11 e 14 da Lei 7.783 de 89. E olha onde está o erro. Tá? Não é toda a jurisprudência também que vai nos ajudar muito. Fala-se em contingenciamento mínimo por conta de serviços essenciais. Como a gente não está com esse agravo aqui, a gente não está sabendo exatamente do que está se falando. Então, o agravo aqui, isso que está dito aqui está errado, ou tem alguma coisa diferente no agravo. Às vezes a pessoa lê apenas isso e fala, olha lá, não pode parar, porque educação é serviço essencial. Então vamos abrir a Lei 7.783 e vamos ver justamente esses artigos que ele vai falar aqui pra gente, que são justamente 11 e 14 primeiro. Então, 11 vai falar, no serviço ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores, trabalhadores, ficam obrigados de comum acordo a garantir durante a greve a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 14. Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão judicial da Justiça de Trabalho. Perfeito. Se há uma convenção para se voltar, o sindicato ouviu, está tudo certinho, tem que voltar. Agora vamos ver o que são os tais serviços essenciais por essa lei. Tá? Essa lei vai colocar lá no artigo 10. São considerados serviços ou atividades essenciais. Então vamos ver. Primeiro, quem disciplina o que são serviços essenciais não é governador, não é prefeito, não é vereador. A gente está observando uma lei que determina o que são serviços essenciais. É uma lei federal. Então a lei federal determina que serviços essenciais, vamos achar a educação aqui. Primeiro, tratamento e abastecimento de água, não é o caso. Assistência a médicos, não é o caso. Distribuição e comercialização de medicamentos, não é o caso. E alimentos. Funerários também não é o caso. Transporte coletivo, captação de tratamento de esgoto e lixo. Telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas. Processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo, compensação bancária, atividades médico-periciais, também não é o caso, atividades médico-periciais de novo relacionadas à caracterização de benefício, não é o caso, outras prestações médico-periciais, não é o caso, e o último item, atividades portuárias. Então alguém aqui, se entender que a educação, por uma lei federal, é um serviço essencial, acabou de ver aqui que não está nesse rol. No meu entendimento, é inconstitucional o decreto do Estado. Mas, vamos ver se os sindicatos têm uma análise jurídica para dizer que eu estou errado. Eu posso estar errado, não estou dizendo que eu estou certo. Tem um monte de coisa que eu estou dizendo aqui, gente, que eu estou muito certo do que eu estou falando. Eu estou apenas questionando a questão se educação é um serviço essencial, se isso pode ser baixado por decreto estadual. Somente no estado de São Paulo. Nenhum outro estado, ou pode ter um ou outro que pegou carona nesse modelo de governo que alguns insistem em manter no poder. Então é isso que a gente tem que tomar um cuidado danado. Em alguns decretos que vão se lançando, aí podem ver, é igual liminar. Sai uma liminar, não é? O que pode acontecer com a liminar? Ela vira uma sentença, algo a ser seguido. Passou 2, 3 dias, alguém vai lá e derruba a liminar. Deixa de acontecer. Então não é porque um decreto foi publicado que necessariamente ele deve ser mantido, se tiver na ilegalidade. A minha análise, obviamente, ela pode estar equivocada, mas é de que o governador cometeu um ato inconstitucional, porque não é competência dele. Mas vamos deixar para lá, porque nós estamos agora aqui tratando justamente deste e-mail que vai falar sobre falta justificada. E nós vamos então para a greve no sistema de ensino, olha aqui, ó.
como a decisão judicial que fixa percentual mínimo de professores em atividades, eles insistem em colocar essa questão de um percentual mínimo. Vamos ler o item 2. Na situação dos autos, como se trata de movimento grevista que afeta a educação distrital, não necessariamente compreendido no rol dos serviços públicos essenciais, não é serviço público essencial, não é? Eles não entendem isso na esfera federal. Que legal. Não é possível se falar in primo ictu oculi, em ilegalidade de greve. Ou seja, à primeira vista, se eu vejo já de imediato que a greve é inconstitucional, como por exemplo os militares não podem. Então não precisa analisar nenhum documento. À primeira vista, uma greve militar é ilegal, é isso que ele está dizendo sobre educação. Como não é essencial, à primeira vista eu tenho que analisar mais profundamente se a greve é ou não inconstitucional. Ademais, ilegal, melhor dizendo. Ademais, dadas as peculiaridades do caso, é mitigar os efeitos do dissídio coletivo, o que, caso não merecido, configurará aviso de greve. Perfeito. Item 3. Não se faz necessário, desde logo, o corte de ponto dos professores participantes do movimento paredista, se atendidas as determinações judiciais de obediência ao limite mínimo de pessoal em atividade. Observem, nós não temos essa questão de um pessoal mínimo nas escolas colocado como imprescindível. Nós não temos esse colocado. Tá? O atendimento de 35%, mas isso não foi debatido. Tá? Em esfera de direito de greve ou não. Mesmo que tivéssemos, o que está sendo dito aqui também, não é? Nós temos a questão de que não devemos ter corte de ponto desses servidores. Até porque o movimento de greve não nos mostra, e os sindicatos não nos mostram essa porcentagem para falar que nós não temos um contingente mínimo lá dentro das escolas. Então, o corte, essa falta justificada, é totalmente ilegal, segundo esse entendimento de jurisprudência. Mas vamos avançar, porque às vezes uma jurisprudência de uma decisão pode ser algo tão peculiar. Será que a gente vai se preocupar então com STJ? Lembre-se, eu sou aqui o Rodrigo mediano, assim como você também, um conhecimento mediano, que não é ofensivo. Tá? Alguns aí sabem um pouco mais do que eu posso saber um pouco mais que alguns, mas todos nós estamos numa média. Agora vamos para algo superior, o STJ, que vai colocar sobre o desconto. Olha lá, greve realizada por servidor público civil, desconto dos dias de paralisação e compensação dos dias não trabalhados. Eu vou ter que ler inteiro. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, sendo certo que o desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Hipótese 2. Hipótese em que, reconhecida a legalidade da greve, que não foi provocada por conduta ilícita do poder público, foi estabelecido que o desconto relacionado à paralisação somente, vou falar 3 vezes, seria permitido em caso de recusa ou impossibilidade do servidor de proceder à compensação dos dias parados, em patente divergência do entendimento estabelecido pela Corte Suprema de que a regra é o desconto, sendo permitida, entretanto, a compensação em caso de acordo. Exercido o juízo de retratação nos termos, aqui a gente já não precisa mais ler. Eu não preciso nem explicar o que está óbvio, o que está determinado. Não é o Rodrigo que está falando isso. Não é o sindicato A, B ou C que está falando isso. E esse e-mail não pode falar isso. Ele é revestido de ilegalidade. E eu não estou falando contra a administração pública, porque a legislação ela me preserva sim quando existem atos de ilegalidade. Eu não sou obrigado, como servidor público, a cometer um ato ilegal vindo de uma ordem ilegal. Eu não vou fazer isso. Eu não corto livro ponto de servidor atribuindo uma falta. Eu não vou conceder TRE, que é o desconto eleitoral. Eu não vou dar abono para nenhum servidor. Eu não vou atribuir falta justificada e vou aguardar a decisão de legalidade ou não da greve. Sendo ilegal a greve, eu vou atribuir, como todos os meus colegas fatalmente vão atribuir, faltas injustificadas. As pessoas vão perder.
Agora, a greve sendo legalizada, tudo certinho, tudo bonitinho, eles terão direito justamente ao quê? À reposição da greve. E na impossibilidade de repor, aí sim a atribuição de uma falta injustificada. Percebem como funciona? É uma sequência lógica de atos administrativos. E lembrem lá dos princípios, quando a gente colocou lá no comecinho, vou voltar até na primeira parte, que está lá em cima, que vai falar dos princípios. Então nós temos que seguir o primeiro, da legalidade, que esse meio não tem. Da impessoalidade, talvez tenha algum problema aqui, mas a gente não vai chegar a tratar disso agora. Da moralidade também a gente vê que, né, salta os olhos, falta uma questão de moralidade. Publicidade foi dada ao ato, mas ele é ilegal, nós temos um problema. E da eficiência. O que é o entendimento do Supremo e tudo mais? Que é ineficiência do serviço. Você pega o servidor em ato de greve, atribui a falta injustificada, desconta o salário do servidor, gera dano ao servidor. E também tem um voto de um ministro que ele fala justamente que o salário do professor não é algo a mais, uma coisa maravilhosa, é a sobrevivência. Então você cortar o ponto dele pode causar constrangimento a esse servidor. E não pode isso segundo a lei de greve. A lei de greve é bem clara dizendo não pode haver nenhum tipo de constrangimento forçando a pessoa a voltar ao serviço. Como o nosso salário de professores e professores, diretores e tudo mais é um salário degradante, vamos colocar dessa forma, cortar esse salário traz esse tipo de constrangimento. Vamos para mais esse entendimento, então, da eficiência. Então, se eu desconto, aí ele perde uma série de coisas além do salário, como gratificação, prejuízos na evolução funcional e tudo mais. Aí esperar ele repor. Aí ele vai repor num primeiro sábado. Aí eu vou lá no apontamento e vou colocar de volta o dia. Isso tornar correção monetária, descontar lá da questão do PDE para ver se vai gerar. Isso é eficiente? Isso é altamente ineficiente, porque a gente tem que pensar que os princípios da administração pública estão naquela lei do menor esforço. Eu não tenho que ficar apontando coisas, registrando coisas, descontando coisas para depois ficar repondo coisas, colocando coisas. Isso traz, inclusive, danos ao erário público. É uma questão de análise de princípios. Então, mandar descontar, gerar uma falta justificada é ilegal e também fere, além do princípio da ilegalidade, o da eficiência. Parabéns aos envolvidos. Depois de um ato como esse, eu só posso dizer para vocês o seguinte. Até agora, eu, Rodrigo Machado Merli, servidor público, não que eu não visse motivos, eu apenas não tinha tomado a decisão de entrar em greve. Estava ainda percorrendo, vendo se era possível, atendendo todos os protocolos nas escolas, na escola em particular que eu trabalho, colocando as faixinhas, distanciamento. Mesmo assim, nós tivemos o primeiro caso de Covid na escola, que a gente não sabe se foi ali dentro contágio ou não. Enfim, nós estamos mapeando tudo isso. Vem e-mail, vai e-mail. Agora mesmo a gente teve que montar e-mail para responder como será o rodízio dos nossos servidores na secretaria no recesso. E chega um e-mail como esse. A gente já está cansado, a gente já está esgotado, a gente já está trabalhando com o que pode. Nesse momento, eu entro em greve. Nesse momento. Sabe? Porque o copo, ele... Não vou dizer que foi a gota d'água, mas o copo ele já estava sendo enchido. Né? E às vezes um ato como esse faz com que a gente tome uma decisão, como diria uma professora minha no curso de didática do ensino superior lá na PUC, falava antes tarde do que mais tarde. Então eu entro greve antes tarde do que mais tarde. Amanhã não devo mais comparecer ao serviço. Meu forte abraço a todos e todas. Desculpe esse desabafo ao final, mas é isso daí.